Você sabe o que é inteligência artificial e a sua história? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar e trazer alguns exemplos. Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje eu vou falar sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Bom, primeiro devemos tentar definir o que é inteligência. Tem uma frase que eu gosto muito que ajuda a fazer essa definição, que é a seguinte: nossas mentes contêm processos que nos capacitam a solucionar problemas difíceis. Inteligência é o nome que damos a esses processos que ainda não compreendemos. Então, inteligência artificial nada mais é que uma inteligência que é artificial, então uma inteligência que não é natural. Tá? Então, seria uma imitação, uma réplica ali de uma inteligência de forma não natural, por exemplo, por meio de computadores, de máquinas. Então, vamos começar aí falando um pouco da história da IA. Tá? Eu vou falar muito essa sigla IA, que nada mais é do que inteligência artificial. De 1943 a 1956, foi o que chamam de gestação da IA. Era o começo de algumas ideias relacionadas aí à inteligência artificial. Em 1943, Warren McLeish e Walter Pitts criaram o primeiro neurônio artificial. A gente vai falar um pouco sobre neurônios artificiais mais para frente, quando a gente for falar de Deep Learning. Em 1950, Alan Turing, que até hoje é considerado aí o pai da inteligência artificial, lançou o artigo, Can Machines Think? Em 1956, teve o famoso encontro de Dartmouth. Lá tinha vários matemáticos, estudiosos, pesquisadores, cientistas da computação. Foi um projeto que durou de 6 a 8 semanas e foi um brainstorm sobre esses pesquisadores, esses estudiosos da área, e foi a primeira vez que o termo inteligência artificial foi utilizado. Em 1958, John McCarthy desenvolveu o Lisp, que é a linguagem de programação que foi aí a linguagem dominante da IA durante muitos anos. O seu nome vem de List Processing, que tanto os dados quanto os programas são representados de formas de listas. Então, eles conseguem ser manipulados aí como qualquer outro tipo de dados. Em 1964, foi criado o primeiro chatbot chamado Elisa. Ela se comunicava de maneira automática, imitando uma psicanalista. Ela usava respostas baseadas em palavra-chave e estrutura sintática. E ela conseguia se comunicar durante um tempo até bem, mas depois começava a repetir algumas frases e tudo mais. Em 1969, foi demonstrado o Shake. Foi o primeiro robô que unia mobilidade, fala e uma certa autonomia de ação. Ele era lento e cheio de falhas, mas naquela época foi uma grande evolução. Em 1970, começou o que se chama Inverno da IA. As expectativas estavam lá no alto, e por mais que tinha muita coisa dando certo, o poder computacional, a capacidade computacional ainda era muito fraca naquela época, então ainda tinha muita coisa dando errado, muita lentidão nas inteligências artificiais, então isso acabou não atendendo muito às demandas do mercado, e os investimentos no mercado de inteligência artificial caíram muito. Então esse período ficou conhecido como o Inverno da IA. E só lá em 1980 que começaram a tentar reformular essa ideia de IA super inteligente que faz tudo e mudaram os focos. Foi aí que começou as IAs específicas, uma inteligência artificial que faz apenas uma coisa específica. Ela não fala, não se mexe, faz tudo. Não, ela faz aquilo e só. E foi nessa época também, por causa teve inteligências artificiais que faziam uma coisa específica de maneira muito boa, e até por ela não fazer tudo, ela acabou reduzindo também um pouco o custo, e nessa época a IA começou a se tornar comercial. E aí, a partir dos anos 90, principalmente, com a explosão da internet e as melhorias contínuas de processamento computacional, a IA começou a crescer cada vez mais, e até os dias de hoje simplesmente não para de surgir novidades na IA, novas pesquisas, novos produtos baseados 100% quase em inteligência artificial, e hoje muitas das coisas que a gente vive e vê tem inteligência artificial e a gente nem sabe. E em 1997 teve o Deep Blue, foi um sistema desenvolvido pela IBM que ganhou do campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Esse sistema ficou muito famoso na época porque até então nenhuma inteligência artificial de xadrez conseguia ganhar dos campeões, principalmente dos profissionais de alto nível, e esse sistema conseguiu. Ele calculava 200 milhões de jogadas por segundo, enquanto um jogador profissional consegue calcular em média 2 jogadas por segundo. E esse é um bom exemplo para ver a capacidade da inteligência artificial contra a capacidade de um ser humano. Então, essas IAs específicas, por exemplo, nesse caso, é uma IA que sabe jogar xadrez e ponto, só sabe fazer isso. Só que ela faz com uma capacidade impressionante de processamento. Então, resumindo, IA é a ciência de fazer máquinas inteligentes. Tem uma definição de Russell e Norvig, que são
cientistas das computações muito renomados, escreveram diversos livros. A definição é a seguinte: inteligência artificial é o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe o ambiente ao seu redor e executa ações que maximizam suas chances de sucesso. Então, IA é a ciência de fazer máquinas inteligentes, resolvendo problemas que já conseguimos resolver, por exemplo, automatizando essas tarefas e liberando o nosso tempo para fazer outras coisas mais difíceis que a IA ainda não é capaz de fazer, e até chegando a resolver tarefas que já resolvemos de uma forma muito melhor, o exemplo do xadrez, por exemplo, e chegando até a resolver tarefas que não conseguimos fazer, e a IA hoje está conseguindo. Então agora a gente vai ver 4 categorias de estudos da inteligência artificial. Nesse quadro, podemos ver 4 tipos de inteligência artificial. No eixo Y, temos o agir e pensar, no eixo X, como pessoas ou de forma racional. Então nós vamos ver esses 4 tipos um por um agora. No primeiro quadro, temos sistemas que pensam como pessoas, ao esforço em fazer os computadores pensar, máquinas com mentes. Seria a automação de atividades que nós associamos ao pensamento humano, por exemplo, tomada de decisões, soluções de problemas e aprendizado. Isso requer muita pesquisa e estudo sobre como o nosso cérebro funciona e até algumas questões filosóficas do tipo o que é pensar, o que é inteligência. Isso nos leva a algumas questões, por exemplo, como o quarto chinês. O quarto chinês traz uma grande reflexão entre ser ou parecer. Imagine que numa sala fechada tem uma pessoa que fala português. De um lado da sala tem uma pessoa que fala chinês, do outro lado tem uma pessoa que fala português também. Essa pessoa dentro da sala ela tem um livro que tem todos os símbolos de chinês e a respectiva tradução para o português. Então a pessoa de fora da sala que fala chinês vai mandar mensagens em chinês para a pessoa que está dentro da sala. Essa pessoa que está lá dentro da sala ela vai pegar a mensagem, vai pegar o livro que tem as traduções, vai fazer a tradução do chinês para o português, baseado no livro, e vai devolver a mensagem para outra pessoa que fala português. Então a conclusão dessa mensagem é que assim, a pessoa de dentro da sala parece saber falar chinês. Ela está traduzindo a mensagem do chinês para o português, mas no fundo ela não sabe, ela está usando um livro ali, um manual de regras para fazer essa tradução. Então uma inteligência artificial, às vezes, ela está fazendo várias coisas, né? Máquinas hoje executam várias coisas baseadas em regras e algumas regras pré-aplicadas que os humanos colocam lá. Então a máquina, ela é inteligente ou ela só parece ser inteligente? Fica essa reflexão. No segundo quadro, temos sistemas que agem como pessoas. Então, estudo de como fazer os computadores fazerem coisas que, no momento, nós seres humanos fazemos melhor. Então, para a gente tentar entender esse segundo conceito, a gente pode falar um pouco sobre o teste de Turing. Como eu falei, Alan Turing foi um pai da inteligência artificial. Ele foi um grande estudioso, contribuiu muito para a área. E existe esse teste de Turing. O objetivo do teste é descobrir se máquinas são inteligentes. E como inteligência é algo meio relativo, algo meio subjetivo, então o teste, no fim das contas, tenta saber se uma máquina consegue se passar por um ser humano. Então nesse teste você vai pegar uma pessoa, que vai ser a pessoa que vai testar aí, e vai colocar ela para interagir com um ser humano e com uma máquina. Só que ele não vai saber quem é quem. Se no fim do teste, essa pessoa que está testando não souber diferenciar quem é o ser humano e quem é a máquina, significa que a máquina passou no teste de Turing. Tem um filme, Ex Machina, que fala bastante sobre o teste de Turing. É um pouco futurístico, mas é super interessante. Tem uma série também, Better Than Us, que fala bastante sobre esse conceito de máquinas se passarem por humanos. É super legal, recomendo vocês assistirem. No terceiro quadro, temos sistemas que pensam racionalmente. Esse é o estudo de computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Essa é uma abordagem que é baseada em inferência lógica. Então, é como tirar conclusões corretas a partir de certas premissas. Claro que existem alguns problemas, por exemplo, como saber se uma premissa é 100% correta para chegar a tal conclusão. Às vezes tem alguma premissa que pode ser essa conclusão, mas não tem 100% de certeza, então você esbarra em alguns problemas desse tipo. Outro problema é que exige muito processamento computacional. Um exemplo de uma inferência lógica, né, de pensar de maneira racional, é essa frase, por exemplo: Sócrates é um homem. Todos os homens são mortais, portanto, Sócrates é mortal. Como a gente sabe que Sócrates é mortal, isso é uma inferência lógica. Se Sócrates é um homem e todos os homens são mortais, de uma maneira lógica a gente chega nessa conclusão de que Sócrates é mortal. Então, inteligências artificiais nesse campo de estudo deveriam chegar nessas conclusões lógicas.
Então, no quarto quadro, temos sistemas que agem racionalmente. É o ramo da ciência da computação que se preocupa com a automação de comportamentos inteligentes. Agir racionalmente significa atingir os objetivos com base naquilo que se acredita, então, com base em algumas premissas. Uma certa forma, uma maneira de agir racionalmente é pensar racionalmente. Entretanto, há umas situações quais não há uma coisa certa a ser feita, mas algo deve ser feito. Existem aquelas situações que dão que você está numa estrada dirigindo um carro em alta velocidade e não dá tempo de frear. Pela velocidade que você está, você sabe que não vai dar tempo de frear. E de um lado da pista tem um grupo de idosos, do outro lado tem um grupo de crianças. O que você faz? Não tem uma coisa certa a fazer, não tem um raciocínio lógico para você chegar na melhor solução. Vai ser uma ação totalmente emocional. Então, uma inteligência artificial baseada em agir racionalmente, o que ela faria numa situação dessa? E há também algumas situações em qual agir racionalmente não significa que houve alguma inferência, que houve um pensamento lógico por trás. Exemplo, tirar a mão de alguma coisa quente. Você não está pensando, nossa, isso está quente, vou tirar minha mão. Apenas uma reação lógica, uma reação muito rápida. No xadrez, por exemplo, você pode considerar aí como um sistema que pensa racional e, portanto, ele vai agir racionalmente. Então, essa é a ideia geral da inteligência artificial. Eu vou falar agora rapidamente sobre algumas sub-áreas da inteligência artificial, começando pelo machine learning, ou aprendizado de máquina. Machine learning nada mais é que uma inteligência artificial que usa algoritmos estatísticos e dados. Então, a partir de dados, você insere esses dados num algoritmo estatístico e esse algoritmo estatístico vai fazer previsões e te dar algumas respostas. E temos uma sub-área do machine learning que é o deep learning, ou aprendizado profundo. O deep learning, ele usa neurônios artificiais, que é o que eu falei lá no começo. Ele é como um cérebro artificial, né? Ele usa vários neurônios artificiais, onde você vai imputar aí dados e a partir de algoritmos também estatísticos, tudo por trás desses neurônios artificiais, alguns pesos também que a gente coloca, algumas variáveis, ele vai fazer aí previsões e chegar a algumas conclusões. O Deep Learning tem uma grande vantagem que é a possibilidade de trabalhar com um alto volume de dados. Então, o Deep Learning se dá muito bem com o Big Data, que é um grande volume de dados em grande velocidade. Né? O Deep Learning e o Big Data eles se dão muito bem, por isso que o Deep Learning, inclusive, é uma área que vem crescendo cada vez mais, porque o consumo de dados, a geração de dados na humanidade nunca foi tão alta. E hoje, praticamente, quando se fala de inteligência artificial, a gente está falando de Machine Learning e Deep Learning. Elas são inteligências artificiais hoje que estão trazendo melhores resultados, melhores eficácias nos resultados, tá? Então, quando a gente fala aí de algoritmo do Instagram, algoritmo do YouTube, nada mais são que inteligências artificiais. Então, vou trazer aqui alguns exemplos de Machine Learning, tá? Mecanismos de buscas, então, o Google, o próprio mecanismo de busca aqui do YouTube também, eles são hoje baseados em inteligências artificiais. Então, recomendações de compras, né, na Amazon, no Mercado Livre, recomendações de séries no Netflix, de vídeos no YouTube, recomendações lá no Instagram, enfim, hoje esses algoritmos de recomendações são 100% inteligência artificial. Temos também os chatbots, né, como Siri, Alexa, a Cortana, carros autônomos também. Hoje carros autônomos usam diversas inteligências artificiais para funcionarem. E temos vários outros exemplos, né? Temos exemplos de inteligências artificiais nos jogos. Eu falei já do Deep Blue, que é uma inteligência artificial do xadrez. Teve também o AlphaGo, que ganhou do campeão mundial de Go. Para quem não sabe, Go é o jogo de estratégia considerado o mais difícil do mundo. E há um tempo atrás, aí, uma inteligência artificial chamada AlphaGo conseguiu ganhar do campeão mundial de Go. Então, isso demonstra aí um sucesso extremo aí na área de inteligência artificial. Como eu falei, a partir de 1980, começaram a focar em IAs específicas, que é algo que ocorre até hoje. Então, você pega uma IA que joga muito bem xadrez, só que ela não vai saber cortar um tomate, tá? Porque a inteligência artificial sabe fazer exatamente uma coisa. Se você precisa que uma inteligência artificial faça várias coisas, hoje geralmente é criado várias inteligências artificiais específicas para cada coisa que você precisa resolver. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar de algumas questões filosóficas e os impactos da IA na nossa vida. Temos viés na inteligência artificial, que já começou a ser percebido e hoje tem bastante atenção nisso. Então, em alguns casos, como eu falei, principalmente machine learning e deep learning usam dados. Temos que tomar cuidado desses dados não estarem enviesados, termos ali dados com algum tipo de preconceito, com algum viés.
Isso é uma coisa que um cientista de dados, por exemplo, quando fizer algum modelo de machine learning, tem que tomar muito cuidado. Um exemplo de inteligência artificial que acabou se enviesando é a Tay. É uma chatbot que a Microsoft lançou para o Twitter e ela tinha um aprendizado por reforço, significa que ela aprendia conforme ela ia conversando com as pessoas. E claro, humanos sendo humanos, começaram a falar frases preconceituosas, racistas, nazistas, e depois de 24 horas a Microsoft teve que cancelar, tirar a Tay do ar, porque ela começou a xingar um monte de gente, ser extremamente preconceituosa com isso. Então, fica essa mensagem, principalmente para quem trabalha, né, com modelos de inteligência artificial, sempre tomar cuidado com vieses na sua inteligência artificial, nos dados que você usa para criar essa inteligência artificial. E por último, eu deixo aqui algumas perguntas, algumas reflexões, deixem as respostas aqui no comentário que eu quero saber. Como a gente sabe que uma inteligência artificial está realmente pensando, ela só está fingindo que está pensando? O mesmo vale para um teste de Turing. Quando uma inteligência artificial passa no teste de Turing, se ela realmente está pensando como ser humano, ou ela está apenas imitando muito bem? Outra pergunta bem polêmica é: vamos perder os empregos para a inteligência artificial, para essa automação que a inteligência artificial tem feito? Ou vamos apenas precisar nos adaptar para saber utilizar a inteligência artificial ao nosso favor? Um exemplo disso são atendentes de telemarketing, né, com surgimentos aí de chatbots. Muitas empresas estão reduzindo, né, a quantidade de telemarketing, demitindo atendentes de telemarketing. Então, fica questionamento. A IA vai tomar os nossos empregos? E a última dúvida é: a gente vai ter uma perda de responsabilidade? Principalmente em alguns casos extremos, por exemplo, na área médica hoje já tem muito uso de inteligência artificial. E se um médico usa uma inteligência artificial para dar um diagnóstico e o diagnóstico foi incorreto, a culpa é de quem? Do médico ou da inteligência artificial? Então deixa aqui no comentário as respostas para essas perguntas, eu vou adorar ler. Dá um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se quer acompanhar mais vídeos sobre tecnologia e se quiser deixa uma sugestão para o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.